A gente vê aqui crianças jogando bola, mas ele não via isso, entendeu? Ele via lá na frente o que aquela criança ia se tornar. Ele fez de tudo por essas crianças, tudo. Né? Até as crianças que não eram aluno nosso, ele começou a trazer para dentro da escola. Crianças que tinham dificuldade financeira, dificuldade de relação com os pais. E isso foi mudando por causa dele. Você é marcado. Aí no outro jogo, que foi com o cara aqui, o cartão vermelho. Entendeu? O cara pitou mal pra caramba. Professor, valeu, parabéns, obrigado. É isso aí. Ganhar o juiz, pô. Obrigado com ele. Usava o esporte como ferramenta de transformação realmente na vida, né, das pessoas. Ele falava pra mim, a gente não pode ser qualquer um. Ah, é qualquer um, não. A gente tem que ser um qualquer. Ainda mais que nós somos negro, pobre e viemos lá de baixo. A gente tem que fazer a diferença. Cacau é quarto filho de 7 irmãos. Todos nós nascemos aqui no bairro da Luz, tá? Em Nova Iguaçu. Nossa infância foi aqui. Estudamos no Colégio Dr. Tibau, depois estudamos na antiga SESNI, que hoje é a UNIG, e terminamos o nosso estudo no Centro Educacional no Rio de Janeiro. Já no colégio dele, no primeiro colégio dele, ele já jogava bola, ele já brincava de bola lá, no Dr. Tibau. Adorava bola. Nossa, mãe, como ele gostava de bola, desde pequenininho. Adorava uma bola. Participava de concurso de futebol, era handball e não parava em casa. Ele saía cedo, só voltava tarde da noite. Andava o quê? Andava jogando bola, é? Ficava lá com os garotos dele, que jogavam a bola junto com ele, né? O Cacau, e era um filho maravilhoso, um garoto que não dava dor de cabeça pra gente, pra nada, pra nada. Toda a vida ele foi um bom menino, obediente, não era mal criado, tudo que a gente via para fazer, ele fazia. Minha mãe era apaixonada por ele e era recíproco, né? Ele fazia muita surpresa para mim, muitas coisas boas para mim. Sem eu esperar chegar com um presente para mim, ele sabe que eu gostava muito de fruta, chegava com fruta, queijinho, não esquecia de comprar meu queijinho. Eu puxava a sardinha para ele mesmo, botava a comidinha dele. Uma casa com 7 filhos, era um pedaço de carne para cada um. A minha mãe, o que ela fazia? Botava arroz, feijão, botava feijão, um pedaço de carne para ele, arroz em cima e um pedaço de carne. Aí a gente descobria e o pau comia. Na hora do café, eu dava o pão maior pro Cacau do que pro outro irmão, né? Aí o outro irmão vinha, media o Cacau, me dá esse teu pão aqui, deixa eu ver o tamanho do pão, que antigamente era aquela bisnasca grande, né? Aí ele media, aí o dele é maior, por que o dele é maior e o meu é menor? Eu falei, não esquenta a cabeça com isso não. Ele andava com a gente, ele era o nosso, vamos dizer assim, é o nosso guia, né? Ele que tomava conta da gente, era o chefão, era o general. Tudo ele estava presente nos problemas das pessoas e resolvia, o que ele podia fazer, ele fazia. Ele resolvia, entendeu? Que não desse para ele resolver, ele dava um jeitinho dele brasileiro. Ele era o esteio da família. Por mais que estava aquela confusão, ele chegava, ele abrandava tudo, naquele jeito dele, daquele, né? Todo mundo respeitava ele. Tivesse uma discussão aqui dos irmãos, aqui de qualquer coisa, ele chegava, ficava tudo calado. Porque Cacau, pela cor, né, a cor morena dele, né, então aí o pessoal começou a colocar Cacau pra lá e lembrar muito de chocolate, né, e então o Cacau veio por isso mesmo. Quem começou a colocar isso aí foi a rapaziada mesmo, né. Ah, gostei, um nome bonito, assim, um nome assim, amável, um nome assim de uma fruta, de uma coisa, né, todo mundo Cacau pra lá, Cacau pra cá, adorei esse apelido dele. Gostei muito mesmo. Ele achava muito divertido, ele levava na esportiva como sempre, que era o jeito dele, né, de levar na esportiva tudo, né. Eu já conheci ele como Cacau em 1984, no Esporte Clube Iguaçu. E só fui descobrir o nome dele
de verdade, Luiz Carlos Apolinário Amâncio, em 2005, quando ele trabalhou comigo na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu. Toda a vida ele gostou de trabalhar. Ele mesmo correu atrás, começou a trabalhar, fazia o biscatinho dele, trabalhava assim de boia, assim, essas coisas no escritório, entendeu? Aí ele mesmo pagava o coleginho dele, ele mesmo comprava os caderninhos dele, se virava, tadinho. Com 18 anos, ele estava na aeronáutica e logo deu baixa, porque a paixão pelo esporte chamou ele. Ele, da natação do clube, foi para a rouparia do Esporte Clube Iguaçu, onde ele começou toda a sua trajetória no esporte. Ele começou como roupeiro, teve a oportunidade como treinador e a primeira oportunidade que ele teve, ele abraçou. E no ano de 1986, ele assume a escolinha de futebol de salão do Esporte Clube Iguaçu. E desde então, ele nunca mais parou. Ele respirava o futebol nas quadras e nos campos. Ele não tinha assim um dia de domingo para ficar com a família, ele só ficava mesmo nas escolas. E aí meu pai cobrava muito isso dele, meu pai. Mas ele persistia. Então a vida dele era direto mesmo dentro das escolinhas, dentro lá com os alunozinhos dele, né, com a garotada dele, era no futebol mesmo. O Cacau era muito espirituoso. Então ele criou a Selecal, a seleção do Cacau, levando o nome dele, para nos diversos clubes por onde ele passou, IBC, Iguaçu, Azete, Toca da Cerâmica, Colégio Valverde. Em 2004, ele veio aqui fazer uma proposta para mim, para que a gente pudesse colocar uma escolinha de futsal na escola. E foi só sucesso, só vitória. Os times, ele formou sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Ele podia, com isso, formar as suas seleções em diversas categorias, sempre levando o nome da Selecal. Por isso ele dizia, a Selecal não para. Tu tava no vestiário, cara, quando ele falou? Tava. Então, conta essa história aí. A gente tava num campeonato ali em Mesquita, no campo do Mesquita, e aí o cara veio entrevistar ele, e aí o rapaz perguntou, poxa, Cacau, e aí essa seleção do Cacau, mas seleção não é com S, seleção é com C? Aí ele, rapaz, a seleção é minha, eu escrevo do jeito que eu quiser, quando você tiver a sua, você bota com a letra que você quiser, a minha seleção é com C. Depois que ele falou que era professor de educação física, além de ser instrutor de futsal, ele começou a trabalhar aqui como professor também. Para a gente foi um orgulho quando ele fez a educação física, que ele teve o diploma dele, para minha mãe também. Nossa, foi uma vitória, né? Assim, e ele queria conquistar outras coisas, que ele queria fazer outras faculdades. Ele não queria parar ali, ele queria continuar. O Cacau se forma em psicologia, isso ajuda muito ele, por ele ser muito carismático e ser um cara que usava muita disciplina. A psicologia ajudou ele nessa relação que ele tem com os alunos, com a garotada, com os adolescentes. O Cacau no treino, ele era bem exigente, né? Ele cobrava, ele era duro com as crianças, né? Vamos treinar, vamos repetir aqueles lances que ele treinava, os lances com as crianças. Só que era só ali na hora do treino. Parava o treino, era aquele carinho, aquele amor. Eu comecei, então, a sair do futsal para ir para o campo, migrar para o campo. Então, no campo, nunca encaixava o horário de colégio, né? E aí eu comecei a sair do estado, eu tive em alguns clubes fora do Rio. E nisso, toda vez que eu saía para jogar, quando eu voltava, já tinha perdido uma parte do ano. O Cacau sempre arrumava uma bolsa para mim. Ele deixava claro que o colégio, enfim, os estudos precisavam estar andando sempre junto. Ele fazia aquele movimento todo, vou cobrar nota, isso aqui. Às vezes ele cobrava mesmo, pedia boletim, às vezes não, mas ele sempre falava, fazia aquele movimento. E eu sempre tive um sonho, trabalhar com futebol. E ele me incentivou muito a ajudá-lo. Quando ele viu que eu gostava, ele pegou e falou, você pode ser o melhor preparador de goleiro, o melhor do que você faz, mas você tem que ter estudo. Porque sem o estudo nunca vão te respeitar.
Ele sempre me incentivou muito em relação a isso, assim como incentivava os alunos dele, porque ele sempre falou, eles são meus filhos, mas filha eu só tenho uma. E era realmente uma relação de pai e filho, tanto ele com os jogadores, tanto da parte dos jogadores com ele. E era muito lindo de se ver, assim, eles chamavam de pai. Eu voltando da escola, e aí tinha um ônibus passando, o ônibus estava lotado de estudantes. E aí o ônibus inteiro parou e começou a gritar Cacauzinha pra mim. Ele tinha um Santana antigo, que ele chamava de Caveirão, porque era um carro preto. E era esse carro que a gente fazia o transporte das crianças. Eu andei na Paraty, andei numa Fiat Uno, andei num... Era um Chevette hatch, cara. Teve uma época que ele teve meio cremezinho. Isso foi em 98, lá na Toca, lá. Ele botava a gente pra caramba lá. E a gente treinava lá na Toca, ele começou a migrar a galera pro Iguaçu. E aí ele botava 7, 8 pessoas dentro do Chevette. E montou time em quase todos os municípios da Baixada Fluminense. Ele montou time em Nova Iguaçu, montou time em Queimada, montou time em Paracambi, Japeri, enfim, Belfor Roxo. Então assim, é um camarada que sempre plantou lá as suas sementinhas. E se for perguntar a muitos ex-atletas, ou melhor dizendo, pesquisar, procurar, vocês vão achar a quantidade enorme de pessoas que foram alcançadas pelo Cacau, não vindo para cá para o centro de Nova Iguaçu. Ele tinha um poder de identificar talentos, um olho clínico diferenciado. Ele era um cara que... Ele pegava um atleta lá dentro de Cabuçu, que nunca havia jogado futsal, e fazia e conseguia extrair o melhor do atleta. O Sassá era goleiro de futsal, faltou um menino e o professor botou ele na linha. Aí o professor, tu vai jogar de pivô. O professor vai jogar de pivô. Dali em diante ele não saiu mais. E o Sassá passou pelo Botafogo, Cruzeiro. E me ajuda a lembrar aí. Teve o Daniel Cabral, que hoje é Flamengo, que ele era o capitão aqui na época. Tem o Rodolfo de Mesquita, passou pelo Flamengo, Internacional. O Blade, que o nome dele é Ricardo, que é atleta do Internacional e hoje da Seleção Brasileira, Sub-17. Ele falava muito também do Jacozinho. Eu conheci o Cacau mais ou menos com uns 8 anos de idade, quando eu fui jogar futebol de salão no Iguaçu, onde a gente tem o Carioca, e o Cacau era o treinador de futebol de salão ali. O Cacau tinha um projeto paralelo junto com o Flávio, que era a transição do pessoal do salão para o campo. Então, o Cacau reunia esses atletas que às vezes jogavam com ele no salão, ele fazia essa captação de atletas também para o campo. Então, eu comecei a fazer parte desse projeto do campo. E aí foi onde começou a minha relação com o Cacau dentro do futebol. Em vários jogos que ele acompanhou meu, já na base do Flamengo, já ali no juvenil, no júnior do Flamengo, ele sempre tinha uma palavra amiga para passar depois dos jogos. Então, assim, o Cacau foi um cara realmente muito importante na minha carreira, não só dentro de campo, mas também na minha área familiar, que ele estava sempre envolvido, ele sempre teve uma relação muito boa, principalmente com a minha mãe e com o meu pai. Então, ele foi um cara muito especial na minha carreira, não só dentro de campo, mas fora de campo também. A gente via o brilho nos olhos dele quando ele falava da Selecal ou de uma viagem que ia fazer, entendeu? De um jogador que ele botou de time tal. Para mim, o Cacau foi o maior incentivador de futsal e futebol de campo aqui da Baixada Fluminense. Que se o Cacau não amasse tanto o esporte, o Cacau seria rico, porque ele fazia por amor. Então, é uma honra estar completando 45 anos de idade. Poder estar compartilhando com a família. Eu lembro de uma vez que foi aniversário dele e ele estava trabalhando e a gente não tinha dinheiro para comprar um bolo, fazer uma festa, nada do tipo. E aí eu lembro que eu peguei 2 biscoitos de água e sal, passei manteiga e a gente pegou uma vela, porque lá faltava muita luz, sabe? E aí a gente ficava esperando, eu e minha mãe. E aí ele chegou, cantou parabéns, e tipo assim, pra mim era uma festa, sabe? Isso aí. Ei, pai, tá aqui fazendo alguma coisa pra agradar a Deus, hein? A mulher manda, mesmo. Era uma das bases dele, que é a dona Sandra, a esposa do professor Cacau. Ela não gostava de aparecer muito, mas
O professor Cacau, nas nossas conversas, sempre falava comigo. O suporte que ele tinha da esposa dele. Apesar da minha mãe não estar de frente na Selecal, ela sempre esteve nesses bastidores do que a gente pode fazer para ajudar mais pessoas. Vamos doar a cesta básica, vamos pagar uma conta de luz, porque tal pessoa está sem uma geladeira, então vamos tentar arrecadar. Vânia, vamos fazer o seguinte, Dia das Mães, o que você pode... Vamos ver o que a gente pode arrumar para o Dia das Mães. Páscoa, vamos comprar ovinho, vamos embalar. E a Maria Luísa também sempre ajudando também, né? Vamos... tudo ele fazia, Natal, brinquedo, vamos arrecadar, vamos dar para as crianças. Em termos de futebol também, ele falava, vamos ver se a gente arruma meião e não sei o quê. A gente compra, pede a família. Era uma pessoa inclusiva e ele desempenhava esse papel da ação social quase que o tempo todo. Acho que estava meio que no sangue dele. E era sempre assim, em prol, em ajudar as pessoas, a comunidade que era mais carente. E eu acho que por conta disso, dessa luta dele ter vindo de baixo, ter vindo do bairro da Luz e ter conquistado esse espaço na cidade, ele passa a ter um olhar social também para essa garotada que ele ensina, que ele passa a ensinar tudo aquilo que ele aprendeu na sua carreira. Tava em casa e minha mãe não tinha dinheiro para comprar o gás e tal, e eu vi que minha mãe estava triste. No mesmo dia ali, na mesma hora, eu peguei meu Rio Card da escola, vim para a Vila Olímpica, o professor estava dando aula para outra categoria, e eu pedi a ele, falei, professor, eu preciso de um trabalho, eu preciso que o senhor me ajude de alguma forma, porque minha mãe hoje estava muito triste, que ela não tinha dinheiro para comprar o gás, e pô, minha mãe trabalha pra caramba. Aí ele falou para mim assim, cara, o que eu posso fazer? Você pode me ajudar aqui numa categoria e eu te dou um dinheiro, não vou poder te dar muita coisa, mas vai te ajudar. E aí ele me deu o dinheiro aquele dia para me comprar o gás para minha casa. Ele me deu a oportunidade de trabalhar. Ele sabia que muitos garotos não tinham, às vezes, o pai em casa, e ele cumpria esse papel de cobrar, de exigir a disciplina, mas ele também dava outra parte, ajudando nas festas da molecada de aniversário, participando, visitando. Ele era o paizão dessa molecada aí de Nova Iguaçu. Aí ele fez a festa, aí foi no clube mesmo, lá no IBC. Aí foi todo mundo, foi da categoria de sub-11, sub-9, sub-13. Aí ficou um monte de gente, aí a gente ficou brincando lá de um monte de coisa. Sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim e pela minha família. Ele deu um carinho pra mim e pros meus irmãos que eu nunca tive, meu próprio pai de sangue. Porque meu próprio pai de sangue, ele se separou com a minha mãe quando eu tinha 1 ano. Aí chamou a gente pra treinar na escolinha. Aí a gente conversamos com ele, falando, pô, senhor, a gente não tem dinheiro. O dinheiro que eu perco vendendo cloro desinfetante, eu ajudo minha mãe dentro de casa, comprando as coisas para dentro de casa. Aí ele falou com a gente, tudo direitinho, falou que a gente podia treinar de graça, tudo direitinho. Só queria que eu e meu irmão fosse de manhã para ajudar ele a ajudar as crianças mais novinhas, entendeu? Dar treino, tudo direitinho com os meninos pequenos. Aí eu ia ajudar ele. Aí eu falei pra ele que eu tava construindo o meu quarto, tudo direitinho. Aí, no meu aniversário, ele foi lá, falou que ia fazer uma surpresa pra mim. Me levou na loja de material de construção, comprou as coisas pra mim. Comprou o piso lá do meu quarto, comprou as coisas pra gente reformar meu quarto. Final do ano, eu e ele foi lá, se resolvemos tudo direitinho, organizamos uma festa de Natal para as crianças. Aí eu fui Papai Noel, eu lembro até hoje. No dia tava um sol de 40 graus, tava muito quente. Aí eu falei pra ele, professor, tô passando mal, tô muito calor. Aí ele, filhão, aguenta, filhão, não sei o quê. Vamos fazer tudinho direitinho pelas crianças. Aí se organizamos tudinho, demos um presente às crianças. Estava indo para o campo do Cabo Sul. Ele passou de carro, antes era o Santana, né, que ele tinha, Santana preto. Ele passou, aí ele virou e falou assim, não é mãe daquele menino, é vó.
eles estão passando necessidade. Aí eu olhei e falei, pô, professor, como é que o senhor sabe? Ele, conheço, pô. Aí ele foi lá num colega dele, lá em Cabuçu, falou, pô, meu amigo, não é pra mim não. Vocês sabem que eu não peço pra mim. Pô, mas não tem como você fazer uma cesta básica. Vai eu, teu funcionário lá levar pra tal pessoa, eu nem conheço, mas eu tenho certeza que tá passando necessidade. E a gente voltou, o rapaz pegou, deu e voltamos. Nisso que voltamos, ele foi e pediu para o menino chamar o responsável dele, aí veio a senhora. Aí ele conversou, aquele jeito dele, tudo, começou a conversar, aí ele brincando falou, poxa senhora, a senhora aceita uma ajuda? Aí a moça começou a chorar. Eu lembro disso até hoje, chorar. Aí ele foi e falou, ó, não chora não, só manda o teu neto, é o teu neto, né? Lá no campo do Cabuçu. Aí ela foi, virou e falou, mas eu não só tenho esse, tem mais 3. E nisso ele pode mandar todo mundo que a senhora quiser lá. Aí esse era o professor Cacau. Quantas vezes ele me orientou, me ajudou, me deu sugestões. Vamos fazer desse jeito que vai ser melhor, vamos fazer desse jeito que vai ser melhor para todo mundo. Em 2005, eu assumo a Secretaria de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu e convido o Cacau, na verdade o Cacau é o meu primeiro convidado a fazer parte da nossa equipe de trabalho. E com a seguinte missão, nós tínhamos que devolver à cidade os jogos estudantis que foram tão valiosos, que revelaram tantos atletas para Nova Iguaçu. Um papel importantíssimo no resgate dos jogos estudantis da cidade, do Joaene. Ele levou o convite a cada escola e com isso nós conseguimos a participação de 90 escolas e mais de 4 mil alunos disputando os jogos da cidade. Olimpíada da Baixada. Nós estávamos perdendo a final da competição por 3 gols de diferença. Faltavam 2 minutos e pouco e aquele desespero já estava batendo. Nova Iguaçu super favorito, a gente disputando lá o pentacampeonato, em que eu olho para o banco de reserva, faltavam 2 minutos, perdíamos o jogo de 5-2, eu do outro lado da arquibancada, olhei para o Cacau no celular. Aí eu dei um grito, Cacau, estamos perdendo o jogo. Aí ele bate no peito, deixa comigo, eu sou Cacau. Eu entrei, fiz a primeira jogada, saiu um gol, segunda jogada, saiu o meu segundo gol, e no terceiro o Marquinhos empatou o jogo. Foi 5-5, faltando acho que 5 segundos, 21 segundos, se eu não me engano. E aí fomos para os pênaltis, aí nós levamos, graças a Deus. Nós ganhamos 5 campeonatos seguidos, de 2003 a 2007. Tudo isso aqui faz parte do Cacau, é o selo Cacau, da Selecal. Inclusive esse troféu aqui, ó, é o troféu que ele me fez mais feliz. Né? O primeiro torneio que nós participamos e fomos vencedores graças a ele. Cacau, meu irmão. Ok. Sempre juntos. Chuva ao verde, pô. O cara que mais contribuiu para o desenvolvimento do esporte. Mesmo com a carência que é o futsal, falta de investimento, falta de estrutura, ele é o cara que mais fez pelo esporte, pelo futsal, na Baixada Fluminense. O ser humano incrível que ele era, pessoa especial, ele era para muitas famílias. A perda do professor, eu senti muito, fiquei muito mal, porque eu fui a última pessoa no IBC a falar com ele no clube. Aí eu cheguei cedo lá, ele chegou lá, aí passando mal, aí começou a me gritar, filhão, vem aqui, filhão, vem aqui. Aí eu fui correndo para dentro da sala, aí ele falou assim, pô, filhão, não entra dentro da sala, eu tô passando mal, pode ser alguma coisa. Liga pro meu cunhado. Aí eu tava querendo entrar dentro da sala, falei, professor, deixa eu te ajudar, professor. Aí ele, filhão, fica aí fora, eu não sei o que é, pode ser alguma coisa grave. Eu não quero que aconteça nada com você. Aí eu liguei pro cunhado dele, comecei a chorar. O legado que o professor deixou
é muito forte mesmo. O nome dele é algo absurdo. Não estou falando da boca para fora, não. Quem vive o que a gente vive sabe. O respeito que a Selecal tem a nível estadual. Me dá muito orgulho disso, porque eu consigo ver o quanto o meu pai fez pelas pessoas, sabe? Até depois mesmo do falecimento dele, o quanto eu fui abraçada por essas pessoas, o quanto as pessoas me paravam na rua. Eu sinto muita falta dele, como amigo, como parceiro de futebol, de professor, de coordenador. Ele fazia um trabalho espetacular aqui na escola, eu sinto muita falta dele. Eu sei que ele não está aqui presencialmente, mas espiritualmente ele está do meu lado. Aí o professor Cacau era muito importante pra gente, ele morreu, a gente acabou ficando desabado. Como é que eu vou dizer? Então, é fácil falar dele, mas vem a lembrança, bate a saudade, então a gente meio que dá uma travada. Do Selecal, esse sorriso que eu tô dando é pro meu filho amado Selecal. Meu filho amado Selecal, que ama muito. Até hoje, pra mim, ele não morreu. Pra mim, ele vai chegar a qualquer hora. Pai, esse C é pra você. Te amo, tô com saudade. Bate no peito e faz o C. Selecal não para. Juntos somos mais fortes. Pô, eu tenho muitas lembranças e histórias maravilhosas do Cacau. Era um cara engraçadíssimo, muito carismático. Mas existe uma história dele que eu não esqueço toda vez que eu lembro. Eu dou muita risada, que é uma inauguração que fizeram lá no campinho do Almir, no Pombal do IBC lá em Nova Iguaçu, onde denominaram o campo, deram o nome de Campo Dedé da Portela, Arena Dedé da Portela, e colocaram lá um busto. Só que costumam errar muito quando colocam esses bustos, e erraram na mão lá, o busto ficou idêntico ao Cacau. Então o Cacau, quando todo mundo comentando isso com ele passou lá e fez uma foto, fazendo aquele tradicional faz o C, tal, ele fez ao lado do busto e colocou essa foto na internet. E todo mundo achando, como eu parecia muito com ele, todo mundo achando que realmente era homenagem ao Cacau. E isso viralizou, eu compartilhei, Flávio Sino lá do Pombal compartilhou, ele também compartilhou, e daqui a pouco o neto do Dedé da Portela entra lá e faz um comentário. Dá pra vocês pararem de palhaçada que esse é meu avô? Isso não tem nada a ver contigo? E cabelo pintado, brinquinho? Brinco, cabelo pintado, bigode pintado, meia de uma cor ou de outra, short no meio do corpo, sem camisa, nada disso era aceitado. Hoje em dia eu uso brinco, mas o professor pegar o nosso pé, não deixar a gente usar brinco, deixar a gente pintar o cabelo de branco. Pô, se a gente pintasse o cabelo de branco, ele mandava a gente pro treino, chegava lá e mandava ficar sentado assistindo o treino. Se não respeitava ele, ó, coça, dava aquele socão, ó, puf, no meio do peito. Uma vez a gente estava ganhando um jogo aqui no IBC, e aí ele já tinha pedido tempo, ele não podia pedir mais, e o time adversário começou a pressionar a gente, pressionar, e ele não tinha como parar o jogo. Aí ele pegou uma garrafa d'água assim, meio que sem querer, e esmolhou a quadra. Aí eles tiveram que parar o jogo para secar a quadra. Enquanto isso ele conversou com a gente voltou pro jogo mais ligado, e aí a gente conseguiu sair com a vitória nesse jogo. Então eu só podia ir para baile de 15 em 15. E a semana que eu tinha que ir pro baile, eu tinha que lavar tênis dele, botar comida para ele, lavar o prato dele. Ele fazia eu beijar o pé dele de sacanagem. E ele fala, tá, não vai não, então eu vou falar com meu pai que eu não vou te levar, que meu pai só deixava eu ir com ele, né? Eu não vou entrar não. Se alguém te passar, que alguém segue primeiro. Tá com medo do cachorro, cara. Como é que eu passaria agora? Vai logo, pai.
a gente até brincava, porque a gente saía pra almoçar, ou saía pra passear, ou ia fazer alguma coisa. E meu pai ia sempre vestido de Selecal. Minha mãe, às vezes, comprava outra roupa e falava, vamos sair com uma roupa diferente. Ele falava, não, é minha marca. E faz o C. E aí tira foto, fazia o C. Um brinde a você, meu amigo Cacau. Queria que o senhor falasse sobre o nome aí, ó, Selecal. Selecal. Qual é aquela história aí que o senhor falou? Selecal é seleção do cacau. Seleção do cacau. Mas seleção com C, professor? A seleção é minha, eu boto como eu quiser. Ah, mandou. A seleção é do cacau.